A gente fez uma busca na divisa já de Minas com Mato Grosso ali, né? União de Minas, se não me engano, onde a temperatura, né, era muito alta no local. A cadela era inclusive uma das irmãs do Luke, que depois eu peguei numa próxima ninhada da mãe dele, eu tirei outro filhote, né? A cadela era especialista em busca de cadáver, já tinha atuado em algumas operações também com êxito, e o emprego dela, somado, né, naquela temperatura exaustante que era lá, e um problema genético que ela tinha, esse problema desencadeou meio que uma parada cardiorrespiratória nela lá. E a gente tentou socorrer, né, ela, mas não conseguiu, né, levou para o veterinário, ela passou mal, a gente carregou ela até a viatura, né, militares acompanharam até o hospital veterinário, mas aí ela morreu. E aí foi feito os exames, tudo direitinho, né, a necrópsia dela lá, para ver por qual motivo, né, que ela tinha morrido. E aí foi identificado um problema genético do coração dela, que levaria ela à morte mesmo, né? Então, se fosse talvez um cão saudável, mas mesmo assim a gente sofre por ter perdido o cão. Era um excelente cão, né? Estava com a gente desde filhotinho, então a gente acompanhou toda a trajetória dela também, né? Então sofre da mesma forma. Mariana teve o risco, né, de estar lá com o cão, então teve áreas que só o canil que percorreu, porque tinha um grande, né, risco de haver uma réplica lá no local, né? Então só o canil que ia para aquele local para ver se tinha algum corpo lá para ser retirado. A gente inicia-se o vivo fazendo busca com pessoa viva. A sua interação como pessoa viva com o cão. De repente o cão corre atrás de você para brincar e você começa a proporcionar para ele uma resistência. Hoje você esconde ali atrás da mesa, porém ele está te vendo, depois mais longe, sem ver, com dificuldade para ele chegar até você, até o momento que essa dificuldade vai estar tão grande que ele vai falar assim, ó, não consigo chegar lá, mas eu vou latir, então eu vou identificar. Mas é um odor que você tem, ele tem, eu tenho, é da espécie humana. E em situações diferentes. Talvez você está dentro d'água, talvez você está num escombro, talvez você está debaixo de terra. E o odor de cadáver nada mais é que isso. A gente pega um odor característico, mostra para o cão e fala para ele, ó, toda vez que você encontrar esse odor, a sua interação vai ter que ser ativa, passiva, né? Assim como eu vou querer que seja passivo, um exemplo, o cão encontrou, deitou, o cão encontrou, sentou e ficou parado, ou só ficou olhando para aquele ponto onde está saindo o odor, assim como se eu falar para ele, ó, eu quero que você chegue e bata sua pata lá, eu quero que você chegue e comece a latir, né? Eu vou escolher essa forma de indicação, vou ensinar, né, e o cão vai fazer. O cadáver muitas das vezes ele está soterrado, porque alguém quis esconder o corpo, né, uma ocultação. Independente da situação, um dia vai sair o odor. Não conseguimos ainda nada hermeticamente fechado que não saia um odor. Porque você fala assim, mas aí ele conseguiu colocar dentro de um recipiente, fechou, né? Então não vai sair o odor. Vai. E até mesmo o fato dele manipular essa situação, de pegar, um exemplo, um cadáver, colocar dentro de um recipiente, o fato dele manipular, ele já contaminou alguma coisa. Então o cão consegue identificar. Itabirito foi todas essas buscas, né, envolvendo soterramento e de grande proporção, que Itabirito era minério, né, rejeito de minério também, foi antes de Mariana, acho que foi 2014, mais ou menos. Depois teve a busca de Mariana, que apesar de ter um número menor de mortos aí em relação ao Brumadinho, né, a extensão foi muito maior. Então eu e minha equipe, a gente andou com nossos cães em deslocamento, né, por via terrestre aí, inclusive a pé e de veículo, a gente deslocou mais de 120 quilômetros. Se fosse traçar uma linha reta do ponto inicial ao ponto final, deu mais de 120 quilômetros. Agora você imagina 120 quilômetros procurando um número
relativamente pequeno de vítimas em relação ao Brumadinho. Brumadinho a gente encontrou diversas vítimas porque tinha um número muito grande de vítimas lá. Então talvez você encontrava 3, 4 muito próximos. Agora Brumadinho, no final, Mariana, no final a gente estava procurando uma vítima num raio de mais de 100 quilômetros, né? Então é diferente. Por mais que a característica era parecida, né, mas o trabalho era um pouco diferente, né? Mariana, a extensão era muito grande, poucas vítimas. Brumadinho, a extensão era um raio de 10 quilômetros apenas, né, do ponto inicial ao final, onde, não o final, né, onde a lama caía no rio, mas porém era uma quantidade muito grande de vítimas, né? Então quando a gente chegou, para você ter uma ideia, no primeiro dia, a Angel foi o primeiro cão a encontrar um cadáver lá. Então logo que a gente já chegou, a gente já empregou ela num determinado ponto, aí ela já indicou um, a gente continuou colocando, o pessoal já estava trabalhando na área, né, tentando, porque eram as primeiras horas, então ainda tinha chance de ter pessoas com vida. Então ela já localizou, identificou um cadáver que estava soterrado e ela acabou de localizar, a gente já premiou ela e já deu busca de novo, ela já localizou outro, salvo me engano que muito próximo, assim, um raio próximo um do outro, foi 3 cadáveres. Então foi muito positiva a nossa atuação lá. Angel e Agnes, esses 3 cães, mas o Thales, Domingos e o Azevedo, eles participaram das buscas lá em Brumadinho. Então, os considero heróis também, né? 16 corpos ainda não foram encontrados. Estou gostando, não está acostumado. Então, 16 corpos ainda não foram encontrados. E esses caras fazem parte, permitem para chamar vocês assim, do lado bom da sociedade, dos heróis. Eles estão aqui na nossa frente. Quem pôde acompanhar o documentário das buscas pôde saber o quanto eles lutaram por todos nós, para que as famílias tivessem um pouco de paz ao receberem os seus parentes. Então eu também fico emocionado em poder participar disso. A vocês, parabéns. Eu espero que a gente possa sempre ter o braço forte de vocês e o apoio em todos os momentos que a sociedade precisar. Então, eu vou aplaudir vocês. Como eu fiz algumas outras qualificações, então eu faço parte de outros 2 grupos, né? Que um é de enchentes e soterramentos, né? Que chama CCEI, e o outro que é de BREC, que é estruturas colapsadas, né? Então, toda ocorrência no estado, assim como até fora do estado, chega primeiro nesses grupos, porque eles serão os primeiros mobilizados. E como eu estive muito tempo à frente do canil, a maioria dos acionamentos que a gente faz, muitas vezes era até direto via celular. Então, quando a gente ficou sabendo que aconteceu a situação, aconteceu por volta de meio-dia, se eu não me engano. Então, quando a gente percebeu o que aconteceu, nisso a gente já começou os preparativos, né, a organizar o material, porque a gente já sabia que iria. E nisso um já entra em contato, fala, ó, se mobiliza a sua equipe, prepara para vir e não sabe quando vai voltar. Aí foi decidido que o nosso deslocamento até lá de viatura por meio terrestre demoraria muito tempo, então foi decidido que seria enviado uma aeronave. Então, assim, após ter acontecido o fato, a gente já viveu a mobilização para ir para a ocorrência. Ou seja, está todo mundo liberado, vão em casa, prepara a família, já pega as suas coisas que tem que ser o mínimo de coisa possível, porque a gente não tem como levar, não é uma mochila muito grande. Não, a gente precisava levar a farda do corpo principal, seria a farda do corpo e a ração do cão, né? Preocupar com o cão. É uma bolsa talvez de primeiros atendimentos, tanto para nós quanto para o cão, e é o nosso kit. Então quando a gente foi para lá, a gente saiu daqui por volta de meia-noite, chegou no aeroporto lá em BH, foi pro batalhão de emergências que tem lá, e de lá a gente foi de viatura para o local, que gira em torno de 70, 80 quilômetros. E a gente já chegou no local, só apresentamos, né, porque tem
um cronograma a ser seguido também, né, de ordens. Então a gente vai para um determinado ponto, se dispõe lá como recurso, fala o que você tem que oferecer e tal, sua autonomia, né, você é relacionado e aí você vai conhecer um pouco sobre a atividade, né, sobre o que aconteceu lá, sobre a ocorrência, né, nos primeiros momentos lá, como a gente tinha um conhecimento bom em relação à busca com cães e por ter vivido experiências anteriores, né, com as mesmas características, a gente auxiliou bastante nas decisões e com isso a gente já vai para o local de busca. Então, o mais rápido possível que a gente faz essa tomada de decisões lá, esse estudo de situação e posteriormente a gente já vai para o local e começa as buscas. Levantava por volta de 4 horas da manhã e só ia dormir depois da meia-noite. Geralmente a gente apresentava num determinado ponto para fazer a relação de recursos, né, disponíveis, saber aonde vai empregar cada homem, quem faz parte de cada equipe, quem é o chefe de cada equipe, o que você vai fazer, determinar algumas ordens. Geralmente cada equipe tinha uma viatura e ia para determinados pontos. E como no começo eu fiquei à frente da atividade, né, eu ficava com um rádio e aonde eles vissem que haveria necessidade do emprego e a viabilidade, eles me acionavam e aí eu ia para o local. Com a Angel, né, inicialmente a gente levou 2 cães, foi a Angel e a Chase, e depois no próximo, porque eu fui e fiquei direto até determinada quantidade de dias, né, e aí houve um revezamento inicial entre os militares, então eu fiquei direto em determinada quantidade de dias e não pude retornar. Então eu solicitei que levasse o outro cão meu, que era a Agnes, né? Então eu trabalhei lá em Brumadinho com 2 cães. Inicialmente os cães ficaram, a gente ficou numa casa, uma determinada casa, que era o nosso ponto de apoio, onde que não tinha móveis nessa casa, só os colchões no chão mesmo, para a gente passar a noite. E os cães a gente conseguiu, nessa casa tinha 2 boxes, já 2 canis lá, onde que a gente deixava os cães, e a gente conseguiu com a PRF uns canis móveis deles, uma carretinha, né? Porque não foram só nossos cães, né? Foram cães do país inteiro, inclusive cão aí do exterior, né? Que trabalhou lá. Então todos os cães ficavam alojados no mesmo lugar. A inicial, onde a gente fez busca superficial, porque a gente precisava tirar o máximo de pessoas, né? De localizar o máximo de pessoas possíveis que pudessem estar com vida. Ou seja, todas aquelas pessoas que estavam por cima do solo, né? Ou em cima de alguns destroços, a gente tentou localizar, né? Porque poderia ter chance de estar vivo. Procurar em ambientes confinados, um exemplo, teve casa que foi arrastada, teve caminhão que foi arrastado, poderia ter alguém lá dentro. Então, se a gente localizasse nos primeiros momentos, tinha chance de ter vida. E depois a gente começou a fazer, posteriormente, buscas, onde a gente já acreditava que estava numa maior profundidade, onde a gente tinha que fazer cones de odor. São buracos, orifícios que a gente faz no solo, com um bastão que seja um cabo de vassoura, um exemplo. Você pega um cabo de vassoura, como o solo é um solo novo, né, não é um solo natural, se você enfiar alguma coisa, né, vai até o fim, vai até determinada profundidade. Então você enfia para que saia, como o minério de ferro é bastante denso e a lama, né, a água ali, coloca ele meio líquido, ele meio que sela as camadas. Ou seja, dificulta a passagem de um odor que pudesse estar ali por baixo. Então, quando você faz um buraco, você quebra esse selo e se tiver algum odor saindo ali de um corpo, em decomposição, ele vai pegar essa chaminé e vai sair, né? Posteriormente, a gente teve que utilizar maquinário pesado, porque inicialmente a gente não emprega ele. Depois de uma determinada quantidade de dias, a gente emprega um maquinário pesado para fazer a retirada dessa terra lá, desse minério. E por fim, estava se retirando todo o material, né, inclusive aquele que foi escavado, era retirado para dentro de um caminhão. Esse caminhão deslocava para um determinado outro ponto e era despejado lá. E aí, nesse momento, ficava também um militar lá com um cão
tentando localizar algum resto mortal que talvez teria passado batido em meio à lama lá embaixo. Não tem uma quantidade exata, mas foram cerca de 80%, né, dos corpos encontrados até o momento que os cães estavam lá, foram encontrados e ou auxiliados pelos cães. Tem que gostar mesmo, nascer para aquilo, né? Assim como a atividade de cão, a gente talvez vai ter um militar que vai trabalhar lá os 30 anos dele, mas nunca vai ser aquele bombeiro, né, que a população acredita que seja, porque antes, né, de eu entrar para o bombeiro, assim como eu sei que a população nos vê, né, lá de fora, ela acredita que a gente não tem medo de nada, apesar de não ter superpoder, é super-herói, sabe nadar, sabe correr, né, e não tem dificuldade nenhuma, não tem família, não sofre. Eu acho que é mais qualidade que dificuldade, né? Não basta só querer, né? Você tem que fazer por onde, correr atrás, se especializar a todo momento, né? Não tem como a pessoa escolher só uma área, porque ainda no nosso estado não tem essa separação, mas também não tem como o cara querer ser bom em tudo. Ele tem que fazer, independente aquela atividade que ele for colocado, ele tem que querer ser o melhor. O reconhecimento, não digo interno, mas o reconhecimento externo. O reconhecimento dos familiares que eu pude ter, né, e tenho até hoje. O reconhecimento, inclusive, de outras instituições, né, que a gente teve, eu fui beneficiado, né, em algumas vezes em ser convidado para dar instrução em outros estados, em outras instituições, para outros militares. Então esse reconhecimento externo para mim é muito importante.